Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estamos aqui reunidos para ficarmos muito concentrados, com um foco muito específico para o assunto de hoje. E para isso nós temos a presença ilustríssima de Gabriel Simon. Fala pessoal, boa noite. Como diz o velho mestre monástico, né? A gente faz meditação para se iluminar, mas ela não serve para isso. Max Sirius. Pode tudo, só não pode dormir. Essa é a parte difícil. E Breno Ozácaro. Ozacaro sempre é. Não tem acento, mas é uma paroxítona. E no background, porque não quis ser anunciada, está aqui Nini Falcão, nossa querida Mariana, está aqui assistindo. E eu tenho certeza que no meio do programa ela vai querer falar alguma coisa. Não escrever da responsabilidade, boa noite. Aí, falou! And the sun is the sword and the moon has been struck with fire. Measures your garment with my O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, o Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Pois bem, minhas queridas e queridos crianças do abismo, hoje nós vamos então investigar aí, bater papo e citar principalmente experiências, né, sobre essa coisa que todo mundo tem uma resposta na ponta da língua para dizer o que é, mas ninguém parece concordar muito sobre o que significa, que é meditar, né, meditação. Quando a gente fala sobre meditação, primeiramente surge quando a gente fala sobre meditação com alguém num bar, no trabalho, enfim, eu tenho que falar sobre meditação no trabalho, e a primeira coisa que geralmente as pessoas respondem é: jamais, nunca vou conseguir, isso aí não é pra mim, eu não consigo, é muito difícil e tudo mais. Enfim, as pessoas geralmente têm uma reação assim, forte com a palavra meditação, né? Com um negócio muito épico, né? Mas quando você conversa com pessoas que meditam, ou que dizem que meditam, né? Você tem respostas muito diferentes do que essas pessoas fazem, do que são esses fazeres que cada um chama de meditação, né? Então eu acho que esse programa hoje não é para ensinar ninguém a meditar, porque, como vocês sabem, quem é ouvinte aqui há muito tempo sabe que o Foco de Pestilência não ensina nada para ninguém. A gente fica aqui, né, discutindo, tentando abrir conceitos, no máximo a gente indicar caminhos, né, e possibilidades e tal, mas a gente vai tentar aqui discutir o que é meditar, ou quais são as múltiplas possibilidades de meditar, né, e principalmente para que serve meditar. Ou se precisa servir para alguma coisa também, né? Talvez não precisa servir para nada, né? Às vezes é só legal. E, enfim, para começar então esse debate sobre meditação aqui, temos aqui meditadores assim de grande estirpe, aqui, assim, de grande prática, né? E eu acho que a gente vai ter aqui um debate interessante, porque todo mundo aqui... A Mari, que tá no background, que não vai participar desse programa, eu não sei... disse que não vai. Eu não sei se ela tem algum hábito de meditação, mas eu sei que o Max, o Breno tem,
alguma prática de meditação que a gente estava conversando. O Gabriel também tem e eu também tenho. Só que cada um tem uma prática diferente de meditação. Eu acho que vai ser interessante a gente conversar sobre isso. Então, para abrir aqui a rodinha de perguntas e de assuntos, né? Eu queria que cada um falasse qual é a sua prática de meditação, né? Não precisa explicar, não, mas o que vocês praticam, né? Então eu vou começar, ou já praticaram. Não tô praticando no momento, mas eu tenho hábito, já pratiquei muito meditação X, ou, enfim, algum tipo de meditação do jeito tal. Então eu vou começar com o Gabriel. Gabriel, me diz aí, qual é a sua prática de meditativa? A primeira prática que eu aprendi, que eu levei mais a sério, foi o Zazen. Eu aprendi o Zazen com uma galera do Templo Zulai aqui em São Paulo. Eles têm aulas, né, sobre meditação e sobre Zazen. Pô, tipo, quando eu comecei a botar em prática, porque, né, eu já tinha tido a introdução à meditação, que é aquele lance de fica quieto aí, fecha o olho e fica de boa. E nunca tinha dado muito certo pra mim, porque a cabeça fica voando muito rápido, né, tipo, ou os pensamentos ficam voando muito rápido. E Zazen foi a primeira que fez efeito daquele jeito, tipo, pô, eu acho que eu cheguei em algum lugar com isso. É uma prática antiquíssima e tudo mais, mas também é uma prática muito simples de fazer, né? Então, assim, em 5 minutos você consegue explicar pra uma pessoa a base e como faz pra tocar isso daí. Tirando disso, né, como que a gente estica isso daí pra frente, eu acho que a gente vai levar o resto do programa pra fazer, mas basicamente é isso. Eu pratico mais usualmente o uso do Tasbih, que é tipo rosário, a contagem de... É um terço árabe. Ficar olhando as peças geomânticas. Que maneiro. Essa eu nunca tinha visto, muito maneiro. Mas enfim, já vi coisas parecidas, mas com geomancia eu nunca tinha visto. Muito legal. Max, e você, Max, querido? Como é que é a sua prática de meditação? Como você pratica? O que eu chamo de meditação hoje em dia, pra mim, né? Cada um chama do que quiser e faz o seu recorte, mas o que eu recorto pra mim é uma zona meio cinza, onde tem o que o Jung chama de imaginação ativa, de que algumas pessoas chamam de viagem astral, ou muitas pessoas também colocam meramente como um trabalho de hipnose ou shadow work, ou trabalhos com o inconsciente como um todo. Então, pra mim, eu já fiz o esquema de eu vou ficar parado e não vou fazer nada por 1 hora, ou vou ficar parado, concentrado nesse símbolo aqui. Mas o que funciona pra mim é mais uma relação ativa para com o mundo imaginal que é manifestado no processo da meditação. Então, por mais que eu relaxe, eu acho que pra mim funciona melhor eu interagir com as coisas que vêm e organizá-las em alguma medida e através disso chegar a algum estado, do que me focar em algo específico. E aí, a partir disso, por eu curtir RPG e coisas assim, eu sempre vou buscando desenvolver temas que, por um lado, abram mais oportunidades de coisas imaginativas, mas por outro, sigam o fio da meada, tipo o lance do Joseph Campbell com O Poder do Mito. Uhum. Beleza. Bom, vou botar a minha... Mari levantou o dedo. Então fala, Mari. Você sabia que eu não ia aguentar? Eu não posso ver o microfone de reunião que eu já... Google Meet é aqui que eu moro. Enfim, pensando na pergunta de ser uma coisa mais de prática real, de dia a dia, né? De rotina. Fiquei refletindo aqui no que vocês trouxeram. E eu acho que eu faço uma certa divisão na minha prática entre uma coisa mais diurna para ativar e uma coisa mais noturna para baixar um pouco. E no diurno para ativar, eu estou considerando meditação uma coisa ampla aqui, né? Tipo, não sei, acho que é Tatráquia o nome, enfim, que você tem a bolinha ali que você foca, né, e tipo, fica ali uns bons minutos. Eu sempre tô com asana e mobilidade de alguma forma, então a postura para mim é importante, de manter o físico alinhado ali também, tipo, mas acho que eu encaro mais para amanhã e para noite uma coisa mais ou pratyahara, de você simplesmente entrar no fluxo dos pensamentos, né, e não tentar eliminar, mas só acompanhar,
ou mesmo de uma certa transferência da consciência para as partes do corpo. Você começar a pensar, tipo, meu dedão. Uhum. Você vai lá pro dedão e vai subindo, enfim, trazer. Eu acho que eu acabo trazendo um pouco dessa coisa da corporalidade junto também. Uhum. Mas, não sei, pensei nisso da divisão que eu acabo fazendo naturalmente de qual que eu boto mais de dia e qual que eu boto mais de noite. Beleza. Eu acho legal porque eu vou falar a minha prática, mas eu achei legal que das que já foram abertas aqui, a gente viu várias coisas diferentes, né? O Gabriel não entrou muito no que é o Zazen, pontualmente, em técnica, né? Vai ter oportunidade de falar isso daqui a pouco. Mas o Max já falou já de viagem astral, enfim, a parte de visualização criativa, né? Que é uma outra forma que a gente chama de viagem astral. Mari já trouxe essa coisa já dividida em técnicas bem distintas que ela colocou no grupo da meditação, que faz todo sentido. O Breno já usou objetos, né? Já falou de sigilos geomânticos e tal, de um tercinho, né? A minha prática de meditação que eu uso hoje em dia com mais frequência é o Vipassana, que é a prática que eu aprendi recentemente, aprendi ano passado, eu acho que eu já contei aqui no podcast que eu fiz o retiro lá, o retiro Vipassana, que é um retiro de 10 dias, que você fica lá num centro de meditação. E eu vou te falar que a minha experiência com o Vipassana foi talvez parecida com a experiência que o Gabriel teve com o Zazen, no sentido de que foi a primeira técnica de meditação que eu fiz e falei, caraca, porra, aconteceu uma coisa aqui que até então nunca tinha acontecido, né? Eu já tinha feito meditação, eu acho que durante muitos anos, várias técnicas similares a essas que vocês falaram, mas lá no Vipassana, brother, fui para outro lugar, para outro espaço da meditação, né? Então, acho que depois eu vou falar sobre Vipassana em mais detalhe, quando a gente for falar das outras coisas, mas uma coisa que a Mari falou que eu achei interessante, que eu acho que eu vou passar a palavra pro Max, que levantou o dedinho, mas que eu acho que é um bom kick, um bom ponto de partida, é que a gente fala muito de meditação numa perspectiva da mente, mas a Mari falou de corpo, e eu acho que esse é um excelente ponto de partida pra gente pensar em meditação. Mas fala aí, Max. Eu ia falar a mesma coisa, né? Que maravilha. me chamou a atenção, porque essa é uma brisa que eu tenho muito grande, porque eu, ao longo de muitos anos fazendo terapia, hoje eu consigo ouvir melhor as minhas... Ou entender que eu tenho que ouvir as minhas emoções. Então eu tenho que parar e falar assim, como é que eu tô me sentindo? Será que eu tô afim? Será que... Não adianta eu meramente julgar racionalmente se as coisas deveriam ou não ser feitas, né? E aí eu aprendi, em alguma medida, a incorporar isso no meu fazer mágico como um todo. Mas para mim ainda é difícil a questão de ter atenção para o corpo, né, para o elemento terra como um todo. E eu sempre me perguntei assim, como que seria eu conseguir utilizar as informações que vêm do elemento terra para alimentar a minha meditação da mesma forma que eu consigo com o elemento água e com o elemento ar e com o elemento fogo, né? E aí a Mari justamente tocou nisso para mim, assim, ressoou nisso, né? De que uma meditação que você se relaciona com o corpo e recebe algo de estar se relacionando com o corpo, né? É uma forma de aproveitar esse elemento terra de que a gente fala pouco e explora pouco, né? Uhum. Alguém mais quer complementar? Eu acho que a gente vai ter, né, algumas tradições diferentes aí de meditação, mas que em algum momento ali, principalmente ali no Oriente, você vai ter o cruzamento das práticas corporais com essas práticas meditativas mais, né, mentais. E no caso do que eu estudo, né, no caso do Zazen, por exemplo, ele é o cruzamento do taoísmo com o budismo, né? Então você tem o lance do budismo Chan lá na China e depois ele vira o budismo Zen no Japão. E quando você cruza essas duas coisas, você tem o Tai Chi, por exemplo, que é uma técnica de meditação em movimento, né? Que é uma arte marcial meditativa. E você também tem a cerimônia do chá, que é uma refeição preparada para ser uma meditação. Perfeito. É muito maneiro essa coisa se você falar da cerimônia do chá, porque
seguindo a nossa tradição no Foco de Pestilência, né, em que a gente escolhe um assunto para não falar dele, né? Porque a gente, quando aborda a meditação, né, como eu falei lá, quando eu fiz Vipassana no ano passado, né, eu fui nas minhas férias, né, aí eu voltei de férias, o pessoal perguntou, e aí, o que você fez nas férias? Eu falei, cara, fiz um retiro de 10 dias de silêncio. Ficou todo mundo assim, what? Como assim, você tirou suas férias e foi se enfiar num buraco? Porque enfim, esse retirar-se, né, e silêncio, mobilidade e tudo mais, é realmente o que as pessoas pensam como meditação de primeiro. Mas o Gabriel tá falando da cerimônia do chá, é muito maneiro, e do Tai Chi, né? Porque é uma forma de meditar em movimento, né? Um meditar com foco. Me corrija se eu estiver errado, Gabriel, mas é um meditar com foco no movimento. Como você poderia destrinchar um pouquinho mais desse meditar no movimento do Tai Chi? Você saberia falar um pouquinho mais sobre isso? Sei sim. O Tai Chi, ele vai propor, né, tipo, a prática do Tai Chi, ele é dividido em duas partes. Você vai ter a parte da arte marcial, né, que é o que você está fazendo com o corpo, e você vai ter o Qigong, que é a parte que você está fazendo com a respiração. Então, dentro do Tai Chi, você vai estar movimentando o corpo e controlando a respiração ao mesmo tempo, e isso vai te jogar no estado meditativo, enquanto as posições que você vai fazendo, né. E, obviamente, enquanto você vai mudando de posição, enquanto você vai andando e caminhando naquela arte marcial, você vai propositalmente ativar alguns lugares ou outro, mudar o seu ponto de equilíbrio, né? Trocar de um pé para o outro. E isso, quando você está ativamente prestando atenção nessas coisas, causa sensações diferentes, né? Então te leva para um lugar meditativo. Muito foda, muito foda. Nunca tinha pensado no Tai Chi como meditação. Engraçado, é óbvio, né? Agora que você falou, é completamente óbvio, né? Mas eu nunca tinha pensado no Tai Chi como uma arte de meditar, né? Sempre achei que era, tipo, uma luta muito devagarzinho, assim. Lutar bem devagarzinho. Mas aí me lembrou agora uma outra coisa. Um amigo meu... Cara, me veio essa memória agora. Um amigo meu, muitos anos atrás, um cara que é amigo meu até hoje, não é daqui do rolê do Calem, nem de nenhum outro rolê que a gente participa, mas também que curte esoterismo, pratica, já teve um mestre lá um tempo atrás e tal, e ele falou que uma dos exercícios que o cara com quem ele estudava na época deu era eventualmente, a caminho de algum lugar, andar o mais lentamente possível. Então, tipo assim, vou pra, sei lá, do quarto à cozinha. Aí eu vou ele ia muito devagar, prestando atenção em cada movimento do corpo. Eu falei, cara, que exercício foda. Fala, Breno. Tem uma frase, tem um comentário do Werner Herzog, cineasta, né, alemão, fodaço, que quando ele ia visitar os lugares, né, ele gostava de andar nos lugares. Porque você vê de carro, você vê no dia a dia, você não dá tempo do cérebro pensar nas coisas. Então, às vezes ele ia ver uma locação para um filme, ele ficava mó cara andando bem devagar em cada sala, em cada lugar, para aquilo ver se faz sentido no filme dele, né? Então, tipo, não só na meditação como parte espiritual, mas, né, há diretores aí de cinema que fazem a mesma coisa para serem absorvidos pelo espaço que estão e pelo estar lá, né? Essa coisa da presença, né? Eu acho que não tinha pensado nisso ainda no início do programa, né? Mas eu acho que uma chave, a gente falou de corpo, né? Ainda não exploramos muito isso, acho que a gente vai poder explorar daqui a pouco mais, mas eu acho que uma das coisas que talvez reúna todas essas ideias de meditação, ao contrário do que talvez uma intuição popular possa fazer pensar que meditação é ir pra fora, ir pra longe, ir pra um lugar além, eu não sei, parece que meditação é sobre presença, né? Eu acho que não, Flavinho. Eu acho que é não pensar em nada. Eu acho que as pessoas se barram já num preconceito, porque eu mesma tinha essa ideia inicial de que o sucesso da meditação é quando você tem praticamente uma placa em preto escrito nada. Você tem que cessar tudo. E
E muitas vezes é o contrário, né? Assim, é você simplesmente estar atento a tudo que está acontecendo. Esse cessar tudo já bota uma barreira, assim, do tipo, eu nunca vou conseguir calar o macaco da mente. Meu pai que fica com o negócio de macaco, porque, enfim, e eu tem negócio com macaco. Mas pulando, né? De galho em galho. Enfim, certeza, lá no Vipassana, acho quando eu que fiquei rola lá esse no medo aí retiro, já inicial. e eu acho que o Gabriel deve ter uma experiência similar no Zazen. Acho que todo mundo tem todo mundo deve ter essa experiência, né? Você senta pra meditar e, caralho, o cérebro não para, né? O primeiro dia de retiro, eu retiro, no caso do Vipassana, é um retiro de silêncio, você não fala, você fica mudo durante 9 dias, né? Só pode falar no 10º. No final do primeiro dia, que eu não podia falar nada, minha mente estava enlouquecida. Ela falava por 5 Flávios. E olha que o Flávio fala muito. Um Flávio só já fala demais. Cara, eu dormi. A primeira noite do Vipassana, eu não dormi. O meu cérebro ficou falando a noite inteira. Foi enlouquecedor. Foi um troço muito maluco. Muito completamente maluco. Completamente enlouquecedor. Só ia fazer um comentário do exercício de andar bem devagar e tudo mais. Ele tá presente naquele famoso livro Diário do Mago, hein? Só aí como um comentário aí pra vocês. Tá vendo? Veio de algum lugar essa instrução aí desse meu amigo. Eu tenho essa falha da minha formação, eu não li nada do Paulo Coelho até hoje. Lamentável. Nem eu, contudo, eu sou bloqueada por ele no Twitter. Não sabemos o porquê. Nunca li um livro desse homem. Que honra, Mário! Porém, estamos aí. Irado. Porra, irado. Bloqueado pelo Paulo Coelho. Perdão, posso aí até me submeter a ler um livro. Foi mal Paulo Coelho. Mas essa coisa do corpo, né? Porque é o que a Mari falou, né? Dessa coisa do objetivo épico da meditação, de ficar com a mente em silêncio, né? Que é o objetivo mais épico, né? E eu acho que começar por esse objetivo é um objetivo muito, muito, muito cagado, porque, porra, obviamente você não vai conseguir, né? Tipo assim, impossível. Né? Ainda mais para um meditador iniciante. Né? Mas uma coisa que, na minha experiência, e aí voltando à história do corpo que a Mari falou, né? E de repente conectando aí com o que o Max levantou também, a meditação Vipassana, ela é muito ligada no corpo, né? Eu vou falar sobre isso. Mas antes de fazer o Vipassana, eu já tinha tido essa intuição de que, por que no Liber no livro dos exercícios, né, a gente é ensinado primeiro fazer asana, na ordem das lições. Não estou dizendo que o livro está dizendo que é para fazer assim, mas na ordem dos exercícios do Liber primeiro vem asana, depois vem os exercícios mentais, né? Assim, na ordem dos capítulos, né? E no Magic também, né? Eu tava até abri o Magic aqui para dar uma lida no Liber Aba, né? E na parte 1, que é misticismo, né? O primeiro capítulo é asana. Aí depois ele vai falar de outras coisas, até chegar em Pratyahara, até chegar em Dharana lá no final, né? Enfim, técnicas de meditação e tal, que ele poderia chamar de meditação. Depois de algum tempo praticando essas coisas pra caralho, me veio uma intuição, que eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês já pensaram, se eu tô falando uma obviedade que eu simplesmente só eu não tinha reparado e de repente reparei, de que quando a gente cala o corpo primeiro, pelo menos na minha experiência isso funcionou, a mente segue. E aí eu percebi, depois de algum tempo de prática, que quando eu consegui dominar a postura, ou seja, ficar parado numa posição estável, né, que é o que a gente chama aqui de asana, né, enfim, essas posturas de yoga e tal, mas assim, que a gente genericamente no nosso rolê chama de asana, ficar parado numa posição confortável, sem se mover, a mente acalmou em sequência. E eu acho que a gente, às vezes, numa prática mais intuitiva, a gente simplesmente tenta sentar e fazer com a mente ficar quieta, e aí a mente fica com o macaquinho pulando o tempo todo, e aí a gente fica se coçando, se mexendo, etc. Quando eu tive, na minha experiência, pareceu que quando eu consegui dominar o corpo, a mente seguiu. Eu não sei se pra vocês tem uma experiência similar, ou se alguma coisa do gênero aconteceu. Eu acho que, por um lado, assim, tem um motivo em por que o sistema da A
é fundamentado nessa passagem, né? Testar a pessoa a ficar parada e depois testar a pessoa no mental e ir treinando essas proficiências para que lá na frente elas se juntem, né? A capacidade de ficar parada, a capacidade de meditar, isso, aquilo. Mas eu também vou pestilhentar e discordar um pouco, né? Uhum. Calar o corpo para acalmar a mente, era meu argumento. Eu acho que é subestimado calar o corpo. Eu tenho essa experiência com um longo tempo de asana. Depois de fazer, tipo assim, 1 hora de asana durante muitos dias, eu vejo que, mesmo com a mente muito agitada, e se eu só começar o asana e tipo assim, eu sei que eu vou fazer, vou ficar aqui, 1 hora a mente vai abaixando e tal, mas eu não sei se a mente ela tá seguindo o corpo, ou se, que é a minha teoria, que na verdade quando você se fecha para os estímulos externos, aí só restam os estímulos internos. E aí 1 hora eles gastam. Enquanto a gente. Que eu acho que a grande questão desse vício que a gente desenvolveu de ficar rolando a timeline, né? Seja do Twitter, do Facebook, etc, etc. Que é um constante mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo. E se a gente fechar o olho e parar, aquela agitação vai começar a diminuir, mas não diminui porque a gente continua de olho aberto estimulando. Se você fechar o Twitter, metade dos problemas do mundo desaparece. Mas a opinião era que calar o corpo é mais difícil do que parece. Não discordo, não disse que é fácil. E aí eu acho que o primeiro passo ser uma asana bem feita é importante, porque você acha que ficar 50 minutos parado tá ok, mas ficar 30 ou 45, e aí quando começa a tremer de involuntário, e aí que você começa a sentir outras coisas, né? Levar num limite ali, que ativa também o estado mental. Tem ainda que ter um processinho que eu acho que, sei lá, deve ser parecido como calar a mente, que nem o Flavinho estava falando dos dias que você vai passando calado e aquilo vai acumulando de certa forma, né? Eu não me corrigindo, eu não quis dizer que calar o corpo é fácil, né? Eu acho que não é, mas eu acho que, não sei, a minha intuição, a minha experiência, talvez, eu acho razoável que isso seja diferente para as pessoas, mas na minha experiência me foi literalmente mais fácil primeiro parar o corpo para depois parar a mente. Né? Concordo. Então, e pra mim a minha experiência foi diferente. Só pode terminar, mas é só atravessar aí que pra mim. É isso. Acho que a conclusão da minha experiência pessoal foi essa. A conclusão da minha experiência pessoal é essa. Eu durante muitos anos, a minha experiência meditativa era uma experiência meditativa, XPTO, ficar calado, ou enfim, meditar sobre texto, ou ficar recitando alguma coisa em repetição, enfim, várias coisas, né? E outra experiência era ficar quieto, parado, numa posição XPTO, enfim, tentando ou não ficar com a mente calada ou não. Eram coisas meio dissociadas, entende? Na minha prática. Quando eu consegui, e nenhuma delas avançava exatamente muito bem. Quando eu consegui parar o corpo de forma constante e segura, enfim, confortável, enfim, né? Enfim, o negócio ficou bom. Eu consegui, na minha experiência, ter mais sucesso em não silenciar, não quero falar de silenciar a mente, mas de acalmar a mente, conseguir ou ter duas coisas diferentes. Foco numa coisa, que é um tipo de meditação, ficar com foco num objeto, ou num procedimento. Ou acompanhar com mais tranquilidade o fluxo dos pensamentos, que é a pratyahara que a Mari falou lá atrás. Então, eu tive esse sucesso dessas práticas mentais, vamos tentar separar aqui assim, da cabeça, da mente, depois que eu consegui deixar o corpo parado. Essa foi a minha experiência. Aí, fala aí, Max, que com você foi ao contrário. Pra mim é familiar a questão do que a gente tá na moda, o termo do hiperfoco, né? Então, tipo assim, gostei dessa série, então eu vou ler aqui todos os livros dessa série aqui, horas e horas e horas, ou um assunto, ou qualquer coisa do gênero. Então, pra mim, eu acho que não é nenhuma questão de fácil ou difícil, mas eu sempre me senti muito mais à vontade em exercitar, testar e treinar o foco da mente
do que o corpo, que sempre foi uma coisa que falou assim, eu sou ruim no corpo, eu sou coitadinho e tal. E aí eu sempre fui protelando a questão de acalmar o corpo até o momento que eu fui obrigado a lidar com isso. E aí eu vejo que uma vez que eu dominei o corpo, eu não tive um incremento significativo de qualidade na parte mental. Apesar de que, para mim, assim, eu acho que talvez seja consonante na mesa de que uma boa asana leva a um excelente viagem astral, um excelente dharana, etc. Eu acho que certamente a qualidade se ganha qualidade somando as duas coisas, mas de que para mim não foi um grande facilitador do outro. Na verdade, eu tive mais facilidade com a parte mental, e a parte do corpo eu protelei muito e resisti até que de fato eu consegui cumprir. O corpo, esse paradoxo que ao mesmo tempo você é e tem. Tem horas que a gente é o corpo, tem horas que a gente tem um corpo, né? E esse eu entendo junto contigo pra mim, quando eu começar a acalmar o corpo, foi uma sequência de outras coisas que aconteceram pra dar vazão porque quando eu tentava só parar o corpo, os resultados não eram bons. Até porque eu tenho algumas dores de juntas muito específicas, então eu ficava mais na dor. Aí tava meio velho eônico, assim, você foca na dor porque tá doendo. E quando eu fiz outras práticas pra começar minimamente acalmar a mente, aí o corpo foi possível de ser domesticado. Eu ia falar aí, né, como a gente tá discutindo esse viés do corpo, eu acho também que as técnicas, né, e aí a gente tem que bater palma pro Crowley aí nesse sentido, que ele foi lá e estudou uma técnica corporal, né, ele foi lá estudar o yoga, por exemplo, e ele trouxe isso para as práticas meditativas dele. E ele foi estudar na fonte e tudo mais, a gente sabe disso, e ele conseguiu dar uma sintetizada boa, assim, no conhecimento que chegou na gente, né? Por exemplo, eu fiz Hatha Yoga um tempo, e você vê também, quando você tá fazendo as asanas, né? Um professor te ajudando, te colocando ali naquela posição certa, tipo, te dando aquele toque da onde falta, tipo, você encaixar a posição, faz uma puta diferença pra você realizar a posição e pra você conseguir realizar ela de um formato mais calmo, que você consegue fazer o pranayama junto com ela e tudo mais. Então eu acho também que existem, né, pequenas coisas nas posições, nas formas meditativas, nas asanas, que ajudam a gente colocar a mente num estado mais relaxado. Uma brincadeira simples, assim, a meditação, o Zazen pede para que você coloque a língua no alto da boca, né? Não muito para trás, não muito para frente, mas deixa a língua lá em cima, né? E os chineses têm toda uma explicação energética para isso, que passa pro budismo, o caralho 4, que é tipo, quando você faz isso, você liga os dois hemisférios do corpo, a parte de cima com a parte de baixo, liga céu e terra, blá 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 blá. Massa, mas também diminui a produção de saliva. Então você para de engolir tanto e ajuda você a concentrar também. Então assim, são coisas que os caras estão fazendo há milênios que, tipo, é um tweakzinho que dá aquela ajudada bacana na hora de fazer a prática. Falar uma parada que me chamou muita atenção, já que a gente tá falando dessa coisa do corpo em relação à prática meditativa, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no retiro, lá no Vipassana, foi que quando a gente começa os primeiros exercícios de meditação, e isso depois que a gente começa a falar, muita gente foi reclamar, né? Achava que era errado terem feito dessa forma, mas quando a gente começa a prática da meditação, eles não ensinam nenhuma postura. Eles simplesmente falam, sentem aí cada um tem um tapetinho, tem uma salinha lá com almofadas, você pode levar a sua, ou você pode pegar a almofada da salinha da almofada. Também tem uns banquinhos muito maneiros, eu quis levar um pra casa, um banquinho de meditação muito foda pra você sentar e meditar. Mas ninguém diz assim, olha só, a forma de sentar para meditar é essa. E aí uma coisa que me chamava a atenção lá na sala, porque tinham 80 pessoas meditando, isso com um público reduzido, dizem que fora de período, foi logo após o fim da pandemia, então eles estavam com um público menor, mas que normalmente eles fazem com, sei lá, 150 pessoas lá no retiro e tal. Mas tinha 80 pessoas lá e cada uma sentava de um jeito diferente.
tinha um maluco que fazia uma pilha de 10 almofadas, fazia uma cadeira de almofada e sentava na almofada. Eu falei, pô, esse maluco... E aí todos os preconceitos vêm à tona, né? Era um cara mais idoso e tal. Eu falei, esse maluco não sabe o que tá fazendo. É um maluco qualquer aí que, porra, tá aí. Depois do retiro, eu fui conversar com ele, o maluco tava, tipo, no 10º retiro de Vipassana dele. O cara tava, tipo assim, fazia aquela merda há décadas. E saca, tipo assim... O cara tava 15 anos lá fazendo Vipassana. E o cara sentava, empilhava uma caralhada de almofadas e sentava, literalmente sentava, como se fosse uma cadeira de almofadas. Tinha um outro cara também que me chamava muita atenção, que fazia um monte de encosto de almofada e não sei o que. Eu falei também, porra, esse cara aí, né? Eu lá, muito foda, me sentindo muito fodão. Não, porque eu venho de uma longa tradição esotérica, em que eu faço meditação há muitos anos, e esses novatos aí... Aí eu fui bater papo com o maluco depois, o cara é um fodão também. Tipo assim, o cara também trabalha com meditação há zilênios. O cara tava emendando um retiro no outro. O cara terminou o retiro, não voltou, emendou no tempo de serviço, que são mais ou menos 4, 5 dias, e ia emendar no próximo retiro de 10 dias. E eu tava cheio de preconceito com os malucos fazendo as posturas totalmente bizonha. E os caras são meditadores profissionais, saca? E eles não estavam fazendo nenhuma asana fodona. Eles estavam sentados, entre aspas, a caralha, mas que pra eles funcionava, de um jeito completamente bizonho, e estavam meditando pra caralho, brother. Estavam lá meditando e se fazendo retiros atrás de retiros atrás de retiros e enfim, colhendo os resultados dele lá. Não sei quais eram, enfim. Mas eles estavam seguindo naquilo ali há muito tempo porque eles estavam tendo algum tipo de resultado. Então, indo na contramão da ideia da postura milimétrica, né? Esses caras estavam tendo sucesso nas posturas muito exóticas. Não eram posturas milenares. Era um maluco empilhando almofada, era um outro cara fazendo uns arranjos muito loucos, mas quando a gente entrava em Aditana, que é a firme determinação, que é o momento do retiro em que você não pode mais mudar de postura depois que você senta, os caras estavam nessa situação. E foi aquela situação, aquela postura corporal que eles ficavam durante 1 hora, porque esse é o rolê do Vipassana, você tem que ficar 1 hora sentado sem se mover. E os caras ficavam nas situações mais bizarras que eu já vi da vida, brother. Mais bizarras. Mas funcionava. Acho que o mais funcionava é a chave da equação, né? Pois é. Eu tava lendo, tava folheando o Liberaba agora, né? E a gente também, voltando de volta às instruções. A gente diz aqui que não é podcast telemita, mas no fundo é, né? No fundo, nem tão no fundo assim, né? Bem na superfície né? E a gente sempre tá citando os livros do Crowley e tal, né? E a gente fica muito viciado nas asanas que são desenhadas no Liber-E, né? Que são aquelas 4 asanas lá, o trovão, o dragão, o raio e o ibis, né? São 4 posturas que o Crowley aponta. Mas a gente frequentemente esquece que pouco depois dele ter publicado esse texto no Equinox, ele publica algumas edições depois, diz assim, recebi umas reclamações que aquelas posturas eram muito difíceis, então eu tô aqui botando mais outras posturas. Ele bota uma deitado, sempre deitado, apoiando a cabeça, assim, né? E aí no Liberaba, ele na postura, na parte de asana, ele diz assim, eu tava pegando aqui agora, tô lendo, desculpa aí, penumbra, mas é mais fácil pra ler na gravação, pegar o Radinu, que tá no computador aqui, tá no site, então eu tô lendo aqui a tradução do Alan, né? Ele diz assim, asana é aquilo que é firme e agradável, isso pode ser interpretado como uma descrição de sucesso na prática. Sakya, outro autor clássico sobre yoga, diz, postura, como sinônimo de asana, é aquilo que é firme e fácil. E diz também, qualquer postura que é firme e fácil é um asana. Não existe outra regra. E aí o Crowley conclui, isto é, qualquer postura serve. E aí eu tava te ouvindo, pensei aqui que essa sua história sobre o cara que fez o trono de almofadas, né? É mais ou menos como o Yogi olhando as asanas do Crowley falando assim, esse cara não sabe de nada, esse cara é um imbecil. E aí tá lá o Crowley iluminado e tal. Exatamente. É porque a ideia do retiro que você não pode falar é muito maneiro, assim, tipo, porque expõe todos os seus preconceitos, né? Porque você passa 9 dias em silêncio sem poder falar com ninguém e, porra, você não tem nada pra fazer. Você só medita, come e dorme. E caga e toma banho, né?
E aí você fica olhando as pessoas. E aí você fica julgando, eu, pelo menos, né? Eu do abismo da minha iniciação, né? Julgando todo mundo. Pô, esse cara é um otário, tá fazendo uma merda. Aí esse outro ali, pô, cara, que cara doido, que cara esquisito. Aí quando termina o 10º dia e você pode falar e conversa com as pessoas, você vê que as pessoas são fodas, assim, tipo, todo mundo é muito incrível e você era só um escroto julgando todo mundo do alto da sua... do seu achismo, né? Da sua, porra, foda-se, né? Grandes merda, todo mundo ali foda pra caralho. Eu me sinto um pouco envergonhada quando eu converso com meu pai, porque ele me olha com aquela cara absoluta. Meu pai é yogi de uma escola absolutamente tradicional, do Tantra, sei lá o que eu nem lembro o que é, Satyananda, os caralho a quatro. E ele me olha com aquela cara do tipo, é isso que vocês fazem com a... com a Hatha Yoga que a gente trouxe pra cá? Aí eu fico assim, então, pai. Então, pai. É a foda que é pai, né? Tipo assim. Pra quem não ouviu, temos um episódio com o pai da Mari, um episódio sobre yoga, um episódio maravilhoso, lindo, com o pai da Mari, tá aí, procurem aí no feed, tá lá pra trás, mas é muito maneiro. E aí eu acho que volta a questão de só não pode dormir, né? Porque o Crowley, eu acho que essa coisa que o Crowley coloca é realmente o que a gente herda enquanto tradição esotérica ocidental, o quanto que pros yogis é totalmente bizarro, mas que no fundo funciona pra gente, que é qualquer posição, desde que você consiga meio que estabilizar, acalmar o seu corpo, ao ponto de não perturbar ou facilitar as suas outras ações com a sua mente, ou a conexão do seu corpo com a sua mente, né? Tá valendo. E aí eu acho que até mesmo uma posição desconfortável, pegando a cara do que a Mari falou da viagem astral do dedão, até a posição desconfortável pode servir para você ter um fluxo de pensamento que te conecte com aquele desconforto, que te leve para algum lugar específico, né? Mesmo Ué, a posição da morte do... Spare. Spare. Assim. É engraçado isso que você trouxe, Flávio, do quanto que as pessoas ficam bitoladas querendo reproduzir o que tá escrito no Liberé e ficam assim, se machucando e se sacrificando sem ter uma noção do quão zoado isso já chegou e a gente só aceitou que é zoado mesmo, que o importante é funcionar, né? Lá no Vipassana, eles falam muito isso, né? Tipo assim, porque tem essa coisa da firme determinação, né? Você não pode se mover, né? Você escolhe uma postura, uma posição. Porque no retiro você passa 3 dias, se eu não me engano, praticando uma meditação mais simples, que não é Vipassana ainda, meio que, tipo, se acostumando com o rolê, né? E aí, do 4º dia pra frente, você não pode mais se mexer quando tá em meditação. Mas eles falam assim, olha, isso não é uma tortura. Não é pra vocês ficarem sofrendo. Se vocês tiverem dor e naturalmente o processo de descoberta lá do corpo e tal vai ter dor e tal, vocês saem da posição, né? Mas vocês têm que buscar, tem um processo aí de você encontrar essa postura que não vai doer, né? E naturalmente, nas primeiras, porque você lá no Vipassana, no retiro, você faz várias meditações, você no final das contas fica meditando mais ou menos 10 horas por dia, em intervalos de mais ou menos 1 hora, né? Então medita, aí vai fazer outra coisa durante 1 hora, aí medita mais 1 hora, vai fazer outra coisa, depois medita. Aí no final do dia você meditou mais ou menos 10 horas, dependendo do quanto você se dedicou ao longo do dia, né? Então, com o tempo você vai encontrando as respostas, né? Você vai encontrando as posturas e tal, parará. E eu descobri uma forma que o meu pé não ficava com cãibra, porque eu tive muita cãibra das primeiras posturas, né? E eu descobri que se eu trocasse a forma como eu dobrava a perna, né? Tipo, como fazia o joelho, blá, 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 não tinha cãibra. Então eu, depois de, sei lá, 2 dias de meditação nesse esquema, eu percebi que, porra, se eu fizer assim, não dói, né? Porque quando doía, eu tinha que naturalmente me mexer, né? Então também tem um trabalho de descoberta do corpo também aí, nesse processo de descoberta da mente, de descoberta do procedimento, né? É muito maneiro. Fica aqui minha recomendação. Vai lá no site do Vipassana, se inscreva, marque férias e passe 10 dias das suas férias fazendo absolutamente nada. Que é meditar pra caralho. É muito foda. Odiei, foi horrível. Foi mais 5 estrelas. Já quero voltar. Depois eu vou falar sobre por que eu odiei. Eu ia colocar aqui que, às vezes, né, a nossa
tem uma piração que, tipo, provavelmente seja uma piração de origem histórica e meio maluca, né? Porque, assim, quando a yoga chega no Ocidente, a gente tá falando ali, tipo, do primeiro contato, né? Porque vão rolar ondas de yoga no Ocidente. A primeira onda é a onda da época do Crowley, que tá começando as traduções dos textos hindus, o Caralho 4. Depois vai ter a segunda onda lá nos anos 60, que vai trazer a yoga, tipo... Porque primeiro traz a yoga como essa prática meio meditativa, meio exótica, o Caralho 4. Depois vai trazer a yoga como essa prática mais misturada com uma calistenia maluca e tipo, cheia de exercício e as posições mirabolantes. E a terceira onda vai trazer, tipo, a yoga esquizotérica total, né? Que é a yoga do New Age. Mas quando você olha lá pra Índia, tem muito lugar da Índia que fala assim, cara, yoga fica quietinho aí, descola uma posição tranquila, e não tem nada de posição mirabolante, não vai entrar, tipo, naquela yoga, tipo, que são feitas em alguns lugares da Índia, né, tipo, que é cheio das posições foda. Os lugares frios não tem essa parada, tipo, mais pro norte não tem essa parada, tipo, perto do Himalaia não tem isso. Não vai ficar, tipo, alongando não, porque aqui é gelo, brother. Aqui o frio não deixa você fazer essas brincadeiras, tipo... Então, sei lá, a gente também tem uma visão deturpadaça, porque vai chegando também... A história vai chegando meio torta, né? E eu acho que tem muito lugar que yoga é simplesmente senta aí, relaxa e acha uma posição confortável. Mas então, vamos voltar pra meditação agora. Falamos bastante de yoga, de postura e tal. Eu ia falar, mas acho uma posição confortável para quê? Pois é, né? Inclusive, uma coisa que o último instrutor de yoga que eu tive, exatamente nisso, Mari, que você falou, eu moro do lado de um centro de yoga super tradicional aqui no Grajaú, no Rio de Janeiro. E eu... É o da Tijuca, do Satyananda? Que eu acho É o que meu pai foi Satyananda. formado É o nisso. Satyananda. Ah, então, meu pai foi formado. A maior galera formou no Satyananda e tal. Eu moro do lado do Satyananda, assim. E eu tava fazendo yoga lá e tal. Parei agora uns 2, 3 meses atrás, mas por causa de horário e tal, devo voltar depois. Mas eu tava fazendo fazendo aula de yoga com o instrutor lá e tal. E uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito maneiro, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e depois que ele falou é tão óbvio, né? A gente faz a aula inteira de yoga, que são mais ou menos uns 40 minutos, alternando as posturas, etc, etc, pra meditar no final. O objetivo da aula inteira de yoga, aí você começa de pé, aí faz Surya Namaskar, né, que é a saudação do sol, aí faz as posturas de pé, faz as posturas de equilíbrio, aí você vai descendo, aí você senta, faz as posturas de torção, não sei o que lá. Aí você começa de pé, termina deitado, e a última postura é a postura do cadáver, e aí você, né, medita, você não necessariamente medita, mas você faz aquela postura, e no final você levanta e fica em postura de meditação durante 10 minutos. Pelo menos no roteiro que esse instrutor fazia. Aí ele falou, um dia ele falou, não. Mas é interessante ter a postura do cadáver, como a gente brincou da postura da morte da zoofilia, né? Tipo, a postura dessa nada mais é do que os pés também se botando nesse sentido num asana ali. Não, a penúltima postura que a gente faz é a inversão, fica de cabeça pra baixo, depois de fazer coisa pra caralho, vira de ponta cabeça, e aí depois cadáver, e que é deitadinho, tal, de bracinho ligeiramente aberto e tal, e aí depois a gente senta em, entre aspas, lótus, enfim, dentro de perninha cruzada, né, não necessariamente lótus, meio lótus, enfim, diamante, aí tem aquelas posturas lá, perninha cruzada de coluna ereta, e aí a gente fica mais ou menos uns 5, 10 minutinhos em meditação. E ele falou, pô, a gente faz tudo isso só para esses 10 minutinhos final. O resto todo é preparação para meditar. Ué, mas uma música não te mete um refrão de cara. Ela te faz toda uma preparação para chegar no refrão e você sentir aquele refrão e depois absorver aquele refrão. Faz todo sentido. É que nem quando quando eu ataco de DJ, sempre que eu ataco de DJ, eu tenho uma música que é o coração do set. E aí todo meu trabalho eu tô dando um segredo meu aqui. Quando eu preparo um set list para uma noite e tal, e não improviso, eu faço uma coisa preparada antes, tem uma música que é o coração do set, então o meu objetivo todo é levar até aquela música
e depois sair daquela música para o set seguinte. E aí meio que tem uma ideia também de preparo, porque eu quero, da minha ideia de música, e eu acho que conecta de certo modo com a ideia de meditação, sempre que eu toco como DJ, a minha ideia é promover um estado coletivo daquela pista, né? Levar ela a um determinado estado mental, um estado coletivo e tudo mais, e depois sair daquele estado, dissolver aquele estado. O meu trabalho como DJ é um trabalho meio esotérico. E é sempre assim, eu sempre faço uma coisa desse gênero. Eu tenho um coração e tenho uma saída do set. Ou um trabalho de design. Ou um trabalho de design, né? E eu acho que a meditação tem isso, né? Você se prepara para meditar e sai da meditação. Voltando então à ideia da meditação, eu queria fazer um shift prático aqui, de técnicas, né? Do que a gente faz de fato. Não sei o que vocês acham. Tinha duas coisas que eu queria falar sobre meditação aqui no programa. Eu não sei qual falar primeiro, porque a gente não faz roteiro de porra nenhuma. Que eram, primeiro, discutir algumas técnicas, não ensinar, mas assim, dizer como medita, e aí cada um poderia falar um pouquinho como faz, né? E sobre por que meditar. Porque a gente tá falando muito sobre como meditar, o que é meditar e a importância do corpo na meditação. A gente tá aqui brisando sobre a ideia de meditação nesse processo. Eu queria aterrar um pouquinho o assunto para por que a gente faz isso e como a gente faz isso, né? E aí eu não sei o que é mais legal falar primeiro, porque foda-se, pra mim tanto faz, né? E aí eu vou jogar as duas propostas na mesa, e quem quiser falar sobre alguma coisa primeiro, fala aí. Poxa, eu acho que o como é o lugar bom pra gente começar. Porque vão ter muitas técnicas diferentes, né? Então vamos lá. Eu vou dar um como do Zazen, rapidinho aqui. E aí a gente vai discutindo, porque eu acho que em cima disso, né, a gente consegue fazer várias coisas. O Zazen, na proposta, ele pede que você encontre uma postura que você fique com a coluna ereta, que você coloque a língua no céu da boca e que você não feche os olhos, que você fique de olhos semicerrados, né? Então você vai deixar os olhos caírem, mas não vai fechar eles completamente. Você vai estar olhando para baixo, sem precisar baixar a cabeça, né? Porque você vai manter a coluna ereta. Essa proposta do Zazen é interessante porque ela vai permitir, né, que você medite e vai causar uma dificuldade para a cabeça, que é tipo jogar imagens sucessivas, né? Porque você vai estar de olho aberto. Então você vai estar olhando para algo e isso vai complicar aquele processo natural que a gente tem de imaginar coisas no meio da meditação. Esse é um dos comos aí do Zazen. E na sua experiência, já misturando as duas coisas que eu propus, né? Qual o efeito que você traz dessa prática, né? Tipo assim, você tem essa técnica toda que me lembrou muito uma outra técnica que eu aprendi em outro lugar que eu vou falar daqui a pouquinho. É bem parecido. Mas o que você colhe, né? Tipo assim, o que essa prática te traz de resultado amplo senso, ou genericamente, ou especificamente, enfim. Eu acho aí que de amplo senso a gente vai cair inevitavelmente no lance de a gente vai olhar pra dentro e a gente vai gerar crise. Ao contrário do que normalmente o pessoal fala, né? Tipo, porque a meditação vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você a ficar tranquilo. Eu acho que a proposta é completamente ao contrário. A meditação vai te ajudar a causar crises significativas para você ter um processo de autoconhecimento. Não tem como você estar no meio desse processo sem estar no meio de uma crise. Se tá tudo tranquilo, né? Se você só tá relaxando na prática de meditação, provavelmente seja uma prática bacana e tal, mas não tá cumprindo a função, e aí eu vou colocar aqui coelhinhos voadores, tá? Muitas aspas aqui, a função original da prática. Eu queria trazer, na verdade, um exemplo de técnica oposta à do Gabriel, para ilustrar também, né, que vamos ver se eu conseguir falar o nome do Liber, né? É o Liber Batracofrenoboscosmachia, ou Liber 536. O famoso Liber com o nome gigante. Batraco Cosmo... Ninguém sabe pronunciar essa porra sem ler. E ainda tá escrito em grego, né? Você tem que ler no grego. E aí... Não vou achar aqui a tradução, mas é o livro do sapo que saltita na mente de não sei o que lá.
E aí é um livro bem curto até, que tem 3 instruções de meditação, mas aí eu queria ler a terceira para a pessoa ter uma ideia também do tipo de técnica, né? Então ele fala o seguinte, ele dá 2 práticas preliminares e depois ele fala assim, que o prático forme uma imagem mental da Terra, em particular esforçando-se para perceber o tamanho da Terra em comparação consigo mesmo, e que ele não se contente até que por assiduidade ele tiver conseguido bem. Que ele adicione a Lua, tendo bem em mente os tamanhos relativos e distância entre o planeta e seu satélite. Ele provavelmente descobrirá que o truque final da mente é o desaparecimento constante da imagem e a aparição da mesma em uma escala menor. Ele deve superar esse truque por constante esforço. Ele então adicionará Vênus, Marte, Mercúrio e o Sol, um de cada vez. É permissível nesse estágio mudar o ponto de vista para o Sol, do centro para o Sol, e fazê-lo pode acrescentar estabilidade à concepção. Então, o Práticos pode adicionar os asteroides Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora, a máxima atenção aos detalhes é necessária, pois a imagem é altamente complexa, a parte da dificuldade de apreciar o tamanho e a distância relativos. Que essa imagem seja praticada mês após mês até que seja absolutamente perfeita. A tendência que pode se manifestar de passar de dhyana e samadhi deve ser resolutamente combatida com toda a força da mente. Então que o prático recomece a imagem, começando pelo Sol e adicionando os planetas um a um, cada um dos seus movimentos próprios, até que ele tenha uma imagem perfeita do sistema solar em todos os aspectos, como ele realmente existe. Que ele perceba particularmente que, a menos que o tamanho aparente se aproxime do real, sua prática foi desperdiçada. Então, que ele adicione um cometa à imagem. Ele pode descobrir, talvez, que o caminho desse cometa pode ajudá-lo a expandir a esfera da sua visão mental até incluir uma estrela. E assim, reunindo uma estrela após a outra, que a sua contemplação se torne vasta como o céu, no espaço e no tempo, sempre aspirando à percepção do corpo de noite. Sim, o corpo de noite. Corpo de noite. E Mari rindo loucamente enquanto você faz a leitura do texto. Cara, eu não vou comentar isso agora não. Fala aí, Mari. Faz o seu comentário. Mil perdões. Eu Tem que tenho... pedir perdão de nada, não. Não, assim, eu talvez tenha algumas camadas aqui para comentar. Eu acho que eu senti um pouco falta de fazer uma amarraçãozinha que é, para mim, pelo menos, meditação sobre presença. Uhum. E eu acho que a gente ainda não tinha feito um tweet, um tweet sobre Inferno. sobre isso. Um chute. Não, eu falei sobre presença lá atrás. Falei. Mas acho que é importante você falar de novo. Aquele amarradinho, assim, e seja essa presença no corpo, seja essa presença na mente, seja essa presença na meditação guiada, seja a presença na... Enfim, esse amarrado da presença. Essa meditação que você leu, Max, o Batrachio Whatevers, eu gosto muito do texto, mas eu acho ela extremamente épica e, tipo, foda-se. Mas ela me lembra, enfim, fazendo a comparação, né? O Gabriel falou do Zazen, enfim, tem aquelas posturas, a postura do corpo e tal, que me lembrou muito uma prática de meditação que eu aprendi, infelizmente, num curso que tinha totalmente de graça na internet. Incrível, era um curso maravilhoso, que infelizmente não está mais disponível, que era o curso do Tantrika Institute. Era um curso muito, muito, muito bom, né? E ele ensinava várias técnicas de meditação que também envolvia visualização e tudo mais, e algumas delas começavam justamente com algumas coisas que o Gabriel falou, né? O olho semicerrado, o rosto relaxado, e que inclusive são algumas coisas que você, Max, nas suas meditações guiadas também sempre orienta, o rosto de criança, né? Aquele rosto relaxado e tudo mais e tal. Também tinha muito presente nesse curso e tal. E aí essa meditação guiada, essa meditação do Batrachio Whatevers, me lembra muito também o Libera HHH, enfim, entre outras instruções de meditação, em que você tem um caminho, né, uma historinha para você acompanhar.
E aí isso me lembra muito a técnica de meditação que você usa, Max, que você já fez aqui no Focus Pestilência, lá na época que a gente fazia o Cubo Mágico, e quando a gente faz alguns trabalhos coletivos você sempre traz e tal, que são as meditações guiadas, que é esse processo de sentar em postura de meditação, enfim, uma postura qualquer relaxada, e ouvir alguém narrando alguma coisa. Esses textos que o Crowley oferece, seja esse que você leu, ou seja o HHH, ou seja outros, o Liber Nu, o Liber Rad, enfim, que também trazem coisas parecidas, né? Como é que é essa sua experiência? Como é que é esse seu trabalho? Aí eu vou te fazer uma pergunta sobre o seu trabalho com isso, porque eu sei que é uma coisa que você faz. Meditação guiada. Isso é diferente dessas outras formas de meditar, que é simplesmente sentar e focar em alguma coisa, ou num silêncio, ou num objeto, ou num mantra. O que é essa meditação guiada? Você pode falar um pouquinho pra gente como é que funciona isso? Eu acho que é só um sabor diferente. Tem uma historinha que talvez o Gabriel possa me ajudar a contar, porque eu só ouvi ela anedoticamente. Mas dizem que o budismo Zen, ele tem duas escolas principais. E a gente no Brasil tem muito mais contato com a escola do Soto Zen, que é tipo sentar, meditar, olhar para a parede, ou assim, que a lógica seria de que é isso que o Buda precisou para meditar. Ele não precisou de 1000 lições e livros e mantras, ele só sentou embaixo da árvore, meditou e assim ele se iluminou. Então a técnica seria baseada nisso. Mas aí eu ouvi uma vez de que tem uma outra linhagem do budismo Zen, que é o Rinzai Zen, que é o budismo Zen dos samurais, né? Onde diz a lenda, né? Que são dos samurais. E aí que eles têm um argumento que me lembra muito o argumento da A que a gente tem sobre a discussão de para que os graus servem, né? De que tudo bem que tudo que você precisa é sentar e meditar, mas facilita se você tiver uns degraus para você escalando, mesmo que esses degraus sejam só ilusórios e que, na verdade, a experiência da meditação não precise de nada mais do que você ali com a sua atenção concentrada, como a Mari falou, da questão da presença, né? Eu acredito que tudo isso que a gente falou até agora e daqui para frente se converge de que e o próprio Crowley falando que qualquer postura serve, né? De que o lance é ter a presença, né? De estar ali presente naquele momento, que inclusive também é um rolê que eu já vi em muitos trabalhos desses de meditação budista e tal, que fala, se a sua mente vagar, volte sua concentração. Porque eu vejo que as pessoas às vezes se sentem culpadas de terem divagado e acabam se preocupando mais de terem divagado do que meramente voltar para o centro, né? Então eu acho que todas as meditações em geral, em alguma medida, tem esse miolo que é só a presença e o resto é resto. Mas entendendo que talvez tenham temperos que deixam a comida mais apetitosa, tanto pela questão do RPG, quanto por essa influência do próprio Crowley, que tem vários trabalhos onde ele vai narrando uma história que parece que não é uma história meramente racional, mas que tem por objetivo te conduzir até um outro lugar, né? Por exemplo, o Liber 27, ele vai te falando uns negócios super estapafúrdios e tal, não sei o quê, e aí vem a destruição, e aí vem a loja negra aparece, não sei o quê, e aí você vai viajando aquilo, e não é difícil você acompanhar racionalmente, mas acho que fica evidente quando você senta e medita e ouve o texto, que é um texto que te leva do ponto A para o ponto B, né? Ele vai te carregando, como se fosse um rio que vai te carregando, né? E aí eu tô falando essa viagem toda porque eu sinto que é assim que eu vislumbro o meu trabalho com as meditações guiadas, que no fundo não tem uma potência mágica tão grande assim, a história que eu conto. A gente recentemente fez uma historinha que era sobre como é que era o nome da caverna? Lescaut? Não era Lescaut. Não foi Lescaut, né? Mas era sobre pintura rupestre, né? Que era sobre uma caverna lá no norte da França, que tinha as pinturas rupestres de 38 mil anos e tal. E aí eu fui fazendo uma narrativa, primeiro porque eu curti a parada. Quando eu defrontei com o documentário lá do Werner Herzog, achei maravilhoso, li vários artigos, vi vários documentários, então eu curti aquilo que estava na minha mente. Mas também porque eu achava que isso era um
uma boa fantasia para ser colocada numa experiência meditativa. E a experiência meditativa ela ia ser conduzida mais pelo aparato cerimonial que estava fora, os deuses que a gente invocou e os incensos e tudo mais, do que a meditação. A meditação é quase como se, a historinha é quase como se fosse uma distração para a mente racional, enquanto tem uma outra coisa conduzindo o processo da meditação. É como se fosse a historinha tá distraindo a consciência pra uma outra coisa acontecendo no background, assim, né? É, que eu acho que é como se você contasse uma historinha usando a cabala, né? E aí você fala, vai contando, conta isso, acontece aquilo e tal. Ou tipo assim, a jornada do herói, né? Fala. Perdão, tava lá fazendo meu cachorro-quente, mas vou ter que ir correndo, porque em Magia do Caos chama-se de sensor psíquico. Você baixar seu sensor psíquico. Então tá. Vai baixar o sensor psíquico aí? Então tá, beijo. Então, a história da Cabala, por exemplo, você construiu uma história que o herói vai passar por essas etapas aqui. A história do herói não é tão importante frente a você remontar aquele caminho e levar as pessoas através daquele caminho, né? Porque eu curto muito o lance da psicologia junguiana, né? Por isso que eu sou terapeuta junguiano. E eu já fiz algumas experiências onde uma das primeiras meditações que eu fiz guiada era uma meditação cheia desses temas arquetípicos. A pessoa ia lá, aí tinha uma figura que dava uma vela pra pessoa, a pessoa afundava na caverna e tal, não sei o quê. E aí eu ia narrando, e aí chegava um momento que tinha uma caixa, e a pessoa botava a mão dentro da caixa e pensava num problema que ela estava tendo na vida dela. E aí tirava um objeto da caixa e olhava, né? E aí eu acho que isso como eu falei, a historinha, eu gosto de fazer a historinha, gosto de narrar e fico feliz fazendo isso, mas no fundo, o que eu acredito é que tem um mecanismo interno da pessoa que ela consegue acessar quando ela está no estado meditativo, e o mecanismo por si só resolve informar a ela o que ela precisa vivenciar e tal. E aí nesse caso da caixinha, por exemplo, várias pessoas tiraram ou itens aleatórios, ou itens que falam, nossa, tem tudo a ver e tal, não sei o quê. E uma ou outra pessoa tirou um item que era uma esfera negra. E várias pessoas tiraram isso, e várias pessoas que não se conheciam, que não tinham nada a ver entre si, né? Então isso me leva a crer que esse flavor, esse sabor de como que a meditação vai se dar, ele é menos importante, porque uma vez que você conduz a mente até tal lugar, as coisas acontecem lá. Não sei se ficou muito viajado, deu para entender. Não, acho que ficou, acho que deu pra entender. Eu acho que essa ideia da meditação guiada, seja nos textos que o Crowley entrega e que considera importante como objeto de reflexão, né? Ou seja, as histórias que você elabora para outros processos que eu acho que tem objetivos similares, né? Chegar num lugar, enfim, acontecer alguma coisa, né? Eu acho que o que tem de conexão com outras formas de meditação que a gente está falando aqui, como o Zazen ou como o Vipassana, que eu vou falar agora, é essa coisa da presença que a Mari puxou, né? Que a gente falou no início e que a Mari puxou novamente agora, né? É uma forma de estar presente, né? E se a gente for pensar a meditação nesse amplo senso de presença, né? Ou seja, de um espaço focado em alguma coisa, pode ser na condução da história, para chegar daquela conclusão, no meu setlist de DJ lá, que conduz, cuja proposta é conduzir até um ápice, né? um clímax, né? Ou no Zazen, ou no Vipassana, ou qualquer coisa assim. Esse é um processo de produção de concentração, né? De foco, né? Eu acho que todas essas experiências vão chegar a esse ponto, mas aí eu vou partir desse ponto para falar do Vipassana, porque o Vipassana, ele como é que funciona o Vipassana, né? O Vipassana, a gente começa primeiro fazendo um exercício simples de simplesmente prestar atenção na respiração, e aí, ao contrário do que o Zazen, como o Gabriel narrou pra gente, que propõe uma série de posturas e olhares, etc. A única coisa que o Goenka, que é o mestre, né, enfim, já morreu, mas a gente tem as gravações dele dando as instruções até hoje. A única coisa que o Goenka fala é: preste atenção nas suas narinas. Se você está respirando por um lado ou por outro, se está forte ou se está fraco, se está quente ou se está frio, nada disso importa. O
que importa é prestar atenção na narina. E aí você fica prestando atenção na narina durante 2 dias. Aí depois você vai prestar atenção no ventinho que faz da narina no lábio. Então presta atenção na narina e no seu lábio superior, onde está batendo o ventinho na narina. Você fica mais um dia meditando o dia inteiro, 10 horas, prestando atenção só no nariz. Só no nariz e no lábio. Fica só super focado nesse lugar. Então tá o tempo todo, como a gente tá falando, né, focado num ponto. Só que esse ponto não é na mente, não é na língua, é no nariz. No ventinho do nariz. O tempo todo no ventinho do nariz. E aí, num dado momento, quando você passa a fazer o Vipassana de fato, no caso do retiro, a partir do 4º dia, você começa a prestar atenção no corpo. E aí você começa a prestar atenção no rosto, nos ombros. E aí você vai começando a fazer um processo de escaneamento. Ao longo dos dias, você vai produzindo um escaneamento do corpo, como se você estivesse fazendo um scanning, né? Passando um scanner no corpo, de cima da cabeça até o pé, e do pé até a cabeça. Você vai fazendo isso no corpo todo, buscando pontos de incômodo. Pontos que eles vão chamar de densidade. Você vai passando e aí, tem uma densidade ali, uma coisa que parece que tá um nó. Aí você concentra ali naquele nó até ele dissolver. Se não dissolver, você passa o nó vai embora, deixa o nó lá e segue com o corpo. E você vai indo, vai fazendo esse escaneamento até que, no meu caso, na minha experiência, você tem uma... Não é uma dissolução, mas você tem um... Brother, é difícil de descrever. É um troço que parece que o corpo acendeu. Pá! Você ligou o interruptor e o corpo virou um troço iluminado. É um negócio difícil de falar. Não tem muito como descrever. A melhor forma que eu tenho pra descrever é pegar aqueles memes do maluco iluminado, assim, tipo, transcendendo, saindo luz pra todo canto, assim, sabe? Aqueles memes da internet. É aquilo ali, brother. É aquela parada ali. E só que não é uma dissolução, mas também não é um foco num lugar fechado, mas é uma hiperpresença muito fodida. E aí você fica com o corpo todo em sincronia, rodando pra frente, pra trás, você controla ele pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. É um negócio muito difícil de descrever. E, bom, pra que você faz essa porra toda no Vipassana? O Vipassana tem tá num background budista, assim como o Zazen, de que, em tese, você tá fazendo essa parada toda aí para ir dissolvendo uma série de sólidos que eles dizem que tem lá na teologia do negócio, e quando você dissolve essa porra toda, você não desencarna, você não reencarna mais. O objetivo todo é esse. O objetivo todo do Vipassana, no final das contas, é não reencarnar. Eu acho isso meio zoado, particularmente, porque eu não sou budista. Mas... Graças a Deus você livrar da roda de Sair Sansara, de que a gente Sansara. não aguenta mais Exatamente. acordar. O objetivo todo todo do dia. Vipassana é esse. É você meditar pra caralho e aí dissolver Pariu. essas coisas grossas que eles chamam, essas densidades. Tem os nomes lá todos lá que eu Eu entendo. não vou ficar repetindo os termos técnicos, porque não interessa ficar falando palavra aqui. Mas o objetivo é encontrar esses pontos de grosseiros, dissolver esses pontos grosseiros através da prática da meditação, até que quando você morrer, você vai fazer essa porra a vida inteira, pra quando você morrer não tenha mais nada, e aí quando você morrer você não vai se apegar a nada, porque o Vipassana também tá super nesse rolê do desapego, de desapegar, até que você não se apega a porra nenhuma, e aí quando você morrer você não vai se apegar a nada, e ó, ejetado do Sansara, sucesso total e tal. Mas eu acho esse objetivo meio épico, eu acho muito mais maneiro o resultado que você tem durante a prática de ter esse, e eu vou usar essa expressão de forma absolutamente vulgar, não quero dizer que é isso, mas que você tem esse corpo de luz, esse corpo iluminado, essa parada muito foda, que me lembra, e aí vou buscar uma coisa que o Max falou antes da gente começar a gravar o podcast, do Guia Espiritual do Molinos, né? Que é um texto muito foda, que é o Spiritual Guide. Eu acho que a gente tem ele em português, ou pelo menos na internet, eu acho que a gente encontra ele em português. O Guia Espiritual do Michel de Molinos,
que é um guia cristão para meditação. Que é um guia de meditar através da... Enfim, não exclusivamente, mas através principalmente da oração, né? E tem um pedaço no guia aqui, que eu tava procurando aqui, achei ele agora. Lá pelo meio, ele fala assim, 2 tipos de escuridão. E aí o Molinos vai dizer que existem 2 tipos de escuridão nesse processo meditativo que ele vai fazer a partir da oração. Ou seja, não tem nada a ver nem com o que o Gabriel falou sobre Zazen, enfim, sobre essas práticas que ele falou, nem com as práticas que o Max falou de contar uma historinha e tudo mais e tal, mas talvez tenha até mais a ver com o que o Max falou, porque ele vai usar como caminho a oração, e não deixa de ser uma historinha que você está contando, ou uma forma, ou um mantra, uma coisa assim. Nem a ver com o que eu falei agora de ficar fazendo um escaneamento do corpo. Ele está falando de rezar, de se conectar com Deus. E ele vai dizer que existem 2 tipos de escuridão, 2 kinds of darkness, na edição que eu tenho aqui. Se eu não me engano, o Molinos escreveu, não sei se em italiano ou espanhol, originalmente, mas o que eu tenho aqui é em inglês. Ou sei lá, em latim, talvez, não sei qual o texto original. Aí ele vai dizer assim, né, que o primeiro tipo de escuridão é aquela que vem do pecado, né? Enfim, ele é um cristão falando sobre meditar, né? Ele vai falar sobre pecado, parará. Mas depois ele vai falar assim, né, que existe um tipo feliz de escuridão. É um tipo de escuridão na qual você persevera na busca interior e que se manifesta como um sinal de Deus em sua infinita misericórdia. Indicando o caminho interno, né? E aí, nesse momento, a nossa aluna do Calem, que sempre fala comigo que eu sou o mais cristão dos instrutores do Calem, né? É você mesmo. Você que tá me ouvindo, você sabe que é você, né? E aí que eu lendo justamente sobre essa questão, né, dentro de um esotérico cristão, né? Ele fala sobre essa escuridão feliz, sobre essa escuridão que é a piedade divina, né? Que esse é um ponto de extrema importância, que deve se lembrar que essa escuridão ela revela uma luz sobrenatural, que é a luz do espírito. Que essa luz cresce, que justamente essa luz interna do espírito cresce dentro da escuridão, né? Enfim, estou fazendo uma leitura meio diagonal do texto aqui, mas é o capítulo, para quem tiver o guia de Molinos, aí, se eu não me engano, é o capítulo 8. Então, vou olhar aqui de novo aqui, para dizer que é o capítulo certo. Exatamente, é o capítulo 8. 2 kinds of darkness, 2 tipos de escuridão, né? E eu acho que é interessante, né? Por que me lembrou o Vipassana do Molinos? Porque você vai fazendo esse escaneamento, que é como se fosse um penetrar muito profundo no corpo, e podemos dizer que o corpo é uma coisa escura, né? Uma coisa material, uma coisa, enfim, densa, e aí de repente acende uma luz. E eu acho, na minha experiência, e eu queria ouvir vocês, que a prática continuada da meditação, ela produz algo similar a esse tipo de iluminação, não iluminação no sentido épico de ser um ser iluminado, mas um brilho, um troço que se manifesta depois desse processo muito escuro que é de ficar muito focado num ponto na parede, ou numa repetição de um mantra, ou na meditação de um símbolo, ou da repetição do nome de Deus, ou de escanear o corpo através na busca dessas densidades, etc, etc, etc. Eu queria saber de vocês, se vocês têm uma experiência análoga a essa manifestação de um brilho que surge depois de muito tempo focado num lugar específico que eu poderia chamar de uma escuridão, porque é um lugar, no mínimo, opaco, né? Um lugar que originalmente não tem luz. E aí eu lanço a minha pergunta aí, e a Mari tá balançando a cabeça dizendo que sim. Não, mas é que da forma como você tava falando, pra mim, era com certeza do tipo um método de próprio confusionamento mental, que na magia do caos é muito comum, de você repetir aquilo a exaustão a ponto de não se encontrar mais e aquilo ficar potente de certa forma, né? Não sei se era por aí que você estava querendo ir. Eu acho que tudo isso conecta de algum modo. Tem uma coisa que me surpreendeu muito, que quando eu estava estudando o místico Abulafia, que é o cabalista tal, sabe, do século XVI, século XVII, tem um lance que aparece, não sei se foi nele que eu li ou é alguém falando dele, mas
de uma percepção desse misticismo judaico-cabalístico, onde o fenômeno místico ele tem como um efeito colateral essa luz, no sentido literal, assim, de que talvez desconectado desse valor mais moral que a gente tem hoje de luz, e pra eles mais como, tipo assim, realmente você vê um flash ou alguma coisa assim, depois de você passar horas e horas falando Yehovah, Adonai, 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 e aí de repente um flash ou alguma coisa assim. E por algum motivo, eu sempre conecto essa história com uma outra história que eu ouvi, que é os astronautas da estação espacial. Eles relataram também que em alguns momentos eles tinham lampejos de flash. Às vezes o cara estava dormindo e ele via um clarão de repente acontecendo. Ele abriu o olho, era nada, os instrumentos nada e tudo mais. E aí depois de muita investigação se descobriu que esses fenômenos que eles relatam acontecia porque atravessava uma micropartícula cósmica pelo crânio e atingia o nervo óptico. E aí, quando atingia o nervo óptico, produzia esse flash de luz. E que a gente não tem isso muito na Terra, porque tem uma atmosfera que impede esses raios. Mas como o cara estava fora da atmosfera, eles estavam mais suscetíveis a esse fenômeno, e aí acabaram ocorrendo com tanta recorrência que investigaram e descobriram que era isso. Irado. Eu acho legal, né, a gente tá falando aqui de objetivos, né, da meditação, do que ela propõe e tal. O Zazen, e o Zen no geral, né, ele vai ser muito prático, no sentido de não existe uma iluminação final. Né? Então, a proposta do Zazen é o Satori e o Samadhi, que é uma pequena iluminação. Que é você ter um pequeno estado, como se fosse um pequeno orgasmo espiritual durante a prática meditativa, né? E que ele vai acontecendo, e a ideia é você ir repetindo ele para que isso fique mais constante, para que você tenha mais clareza. Mas que, né, não vai ser uma iluminação final. O Zen tem muito menos dessa procura da iluminação final e muito mais do lance de tipo, não, vai acontecer aqui uma pequena iluminação e ela vai te ajudar porque você vai enxergar melhor. E aí com a próxima onda vai melhorar de novo, e com a próxima onda vai melhorar de novo. E rola esse o processo, né? Inclusive, você falou do Rinzai, Max. O Rinzai tem uma brincadeira que é o Koan, que é uma parte muito interessante do Zen, né? Que são as pequenas histórias que é pra fazer a mente viajar, e tem uma que justamente fala sobre isso. Que foi que eu citei de brincadeira logo no começo do podcast, que é um mestre conversando com um discípulo, e aí o discípulo vira e o mestre pergunta, fala assim, e aí, você tá fazendo o quê? Ah, tô meditando, mestre. Ah, mas por quê? Pra alcançar a iluminação. Aí o mestre senta do lado do discípulo, pega uma telha e começa a lixar a telha. Aí o discípulo fala, mas o que você tá fazendo, mestre? Tô lixando a telha. Pra quê? Pra virar um espelho. Aí o discípulo, porra, é estúpido isso, é impossível. Ele, a mesma coisa que você tá fazendo. Impossível e estúpido. Eu tô procurando uma citação aqui sobre esse negócio de luz, mas enquanto eu procuro aqui pra falar, eu acho que longe de mim ter tido uma experiência de iluminação, eu acho que eu não tive, não, tá? Com esse negócio de luz e blá, 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 blá. Eu acho que se aproxima muito do que você falou, Gabriel. Eu acho que é um lapso. É um lapso, não. É um lapso no sentido de que é uma coisa que passou, né? E uma coisa que no Vipassana repete-se muito por ter um fundamento budista, né? É o anicca, né? Tipo assim, impermanência. Então o sucesso que você teve hoje, e foi uma experiência que eu de fato tive no retiro, né? Eu tive uma experiência fodíssima de meditação e no dia seguinte não aconteceu nada. Eu não tive de novo a experiência fodíssima de iluminação. Não repetiu aquele evento. Aí depois no dia seguinte aconteceu de novo, mas aconteceu mais fraco, né? E porque é impermanente também, né? Tipo assim, não teve uma permanência aquele estado exaltado que eu tive durante aquela prática, ele foi naquele momento, aquela presença, e aí ele se perdeu, aí depois eu tive um pouquinho, aí depois eu se perdeu, aí depois eu tive mais forte de novo, aí depois se perdeu. É uma brisa, né? Segura na minha mão.
É o seguinte, vamos pensar na meditação como esse estado de atenção na qual a gente consegue meio que se estabilizar numa conjuntura, né? Tipo assim, a nossa mente vai para um estado tal e fica naquele estado enquanto a gente está meditando. Então, tipo assim, a gente está meditando na cachoeira e a gente se torna um com a cachoeira e enquanto a gente está no estado meditativo, a gente é a cachoeira e aí toca o alarme e a gente deixa de ser a cachoeira, né? E aí eu tava pensando se muitas e muitas imensas aspas, né, uma verdadeira consecução espiritual não seria justamente sobrepor esse estado em que a gente tem uma percepção quando a gente está meditando para que essa percepção seja permanente. Então é como se a gente estivesse ao mesmo tempo aqui e naquele estado meditativo sem rompê-lo. E aí no momento que a gente consegue estabilizar essas duas coisas, aí que a gente atingiu de fato a consecução daquela competência, daquele grau, da coisa. Porque aí eu acho que começa a fazer mais sentido, para além de meramente um pedacinho de papel e um tapinha nas costas, a ideia de uma competência de grau com uma competência de algo que se torna natural, um grau de consciência que se torna natural para você. E aí eu acho que pode soar muito épico, mas a gente estava conversando mais cedo, às vezes de você desenvolver a percepção que você tem que ser responsável com os outros ou que você tem que fazer certas coisas é também uma consecução. Tem um tempo na sua vida que você não tem aquilo e aí você vai meditando, você vai sendo presente para com aquela coisa até que um momento aquela coisa se torna parte de você, se torna parte de como você vê o mundo. E aí você não precisa mais se colocar naquele estado, você passa a existir também naquele estado. Ah, isso aí é o épico do épico. Isso aí é onde todo mundo quer chegar, né? Eu achei aqui a citaçãozinha que eu queria ler para vocês, falando sobre esse tópico da luz, né? Sobre a meditação enquanto um objeto, uma técnica de iluminação, né? De alcançar esse estado iluminado, essa sensação de iluminação, ou essa sensação de luz, né? E eu gosto muito desse trechinho de um texto que eu gosto muito, que é o De Lege Libellum, o Liber 150, né? E eu acho que ele conecta um pouco com o que eu acabei de ler do Molinos sobre o guia espiritual do Molinos, né? Então, tem um trechinho do De Lege Libellum que ele diz assim, né? Ao alcançardes esta vida, vós tereis percebido que a quintessência dela é pura luz, um êxtase informe e sem marco ou limite. Nesta luz, nada existe, pois ela é homogênea, e, portanto, os homens a têm chamado de silêncio, escuridão e nada. Mas neste, como em qualquer outro esforço para descrevê-la, está a raiz de toda falsidade e percepção errônea, desde que todas as palavras implicam em dualidade de algum tipo. E ele está falando aqui de luz enquanto luz e escuridão, né? Portanto, se bem que eu a chamo de luz, ela não é luz, nem ausência de luz. Blá, blá, blá. Fica aí. Tal como no It. Pois é. E aí a gente chega no momento épico do programa em que... Então assim, né? Já era pra fazer o 2 mais 2. Nesse momento é o momento do ápice do programa em que a gente chegou numa brisa super inatingível. E que se alguém aguentou o programa até agora, esse é o momento em que a gente... Então, galera, é isso aí. Tudo é tudo, nada é nada. E tem um rolê aí muito doido. Mas eu acho que esse é um ótimo ponto, porque tem tudo a ver com a meditação. Você vai meditando, Exato, você fica sim, parado, sim. aí chega no momento cósmico e você fala assim, e aí? E aí, sei lá, sabe? Tipo assim, agora eu vou tomar banho, sabe? Legal pra caralho. Pagar as contas. Se vira. Exatamente. E agora? Pô, agora tem conta pra pagar, né, brother? Exatamente isso. Muito, muito foda. É isso, galera. Sei lá, acho que acabou o programa. Matamos aí. Então é isso. Então vamos passar para as considerações finais. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer acrescentar algo sobre técnica, sobre prática, sobre meditar, etc? Eu acho isso assim, só reforçar, já reforcei no meio do programa, mas falar de novo, que eu acho que tudo isso que a gente falou
coloca muito em pauta que não tem uma meditação certa, uma meditação verdadeira. Não tenham medo de fazer uma meditação errada e dar algum problema. E vão se experienciando como se experiencia qualquer coisa, assim, como uma comida. Você vai provando um pouquinho, assim tá bom, assim não tá bom. E eu acho que se a gente conseguir, ao menos, transmitir às pessoas de não serem dogmáticas em relação a isso e abordarem isso de uma forma aberta e exploratória, já vai ter sido a grande vitória. Maravilhoso. Então, já considerando isso, as considerações finais do Max, passo aí pro Gabriel fazer suas considerações finais também. Pô, eu vou emendar aí com o Max, tipo, o pior que a gente pode fazer com a meditação, a vida já faz com a gente. Então, assim, não tem como a gente ficar pior. Vamos lá tentar, vamos experimentar técnicas diferentes. Tem muita gente que fala, pô, eu não consigo ficar parado, ficar sentado. E a gente falou aí que tem uma porção de práticas de meditação ativa, né? Como Tai Chi, como Yoga. Provavelmente deve ter aí o pessoal que tem a dança também como meditação. Então, tem um monte de coisa aí para experimentar. Experimentem, se divirtam e curtam bastante aí as práticas meditativas. Mariana, dê suas considerações finais. É isso, beijos. É isso, beijos. Quais considerações finais, Breno? Medite, é importante pensar na meditação e ter um tempinho para você refletir sobre você mesmo. Leiam o livro. E minhas considerações finais, até pegando o gancho do que o Gabriel falou, e eu falei isso no off antes da gente começar a gravar, né? Eu esses dias vi um vídeo da Natasha Mirra, que é enfim, uma conhecida, ela tem perfil no Instagram e no Twitter também, acompanho ela por lá. Ela é uma historiadora das religiões e, enfim, ela não pode falar muito sobre a prática dela, porque eu acho que complicaria a vida dela enquanto acadêmica, né? Ela tá doutorando aí lá em Portugal sobre ciência da religião e tal. Mas ela falou uma coisa muito bacana esses dias sobre a magia da limpeza da casa, né? E ela falou sobre como ela considera muito potente a prática de limpar a casa, né? De fazer faxina, né? E dentre as muitas coisas que ela falou sobre fazer faxina, ela disse sobre como ela medita fazendo faxina, né? E eu acho que, de forma até um pouco divergente de tudo que a gente falou, que é muito focado, né? A faxina é obviamente uma coisa muito dispersa, né? Em que você tem que fazer várias coisas e limpar vários locais e varrer e enfim, prestar atenção em muitos pontos, né? Mas talvez nesse excesso também, que é o processo da faxina, ela encontrou um foco de meditação. Enquanto está fazendo uma coisa extremamente automática, por exemplo, né, que é faxinar, limpar, etc., ela encontrou um local também para meditar, para enfim, encontrar alguns outros pontos de contato. Então, acho que também dá para meditar de muitas formas, né? Eu acho que cada uma vai produzir um resultado, talvez nem todas produzam o mesmo resultado, né? Mas talvez umas produzam resultados que vão levar para outros, né? Quando eu fui para o Vipassana, eu tive certa facilidade de fazer o Vipassana, porque eu já tinha outras experiências meditativas meio mais ou menos acontecendo ao longo da minha vida. Então, acho que todas essas experiências elas vão encaixar de um modo ou de outro em outras, né? Então, não tenho medo de meditar e, principalmente, uma coisa que eu aprendi, que eu ouvi uma vez, e eu acho que já foi falado aqui nesse podcast por outro participante, meditar não é fazer força. Meditar é deixar ir. E deixar ir, e deixar ir, e deixar ir, consciente de que está indo, e indo, e indo, e indo. Pelo menos essa é uma forma de meditar também. Valeu, galera. Obrigado por todo mundo que aguentou até aqui essa brisa. Beijos em todos e 93. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.